Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar das mudanças climáticas que afetam as cidades e a população do planeta. Para falar do assunto, convidamos a presidente do Conselho do Greenpeace Internacional, Ana Toni, a vice-presidente do IPCC no Brasil, Susana Kahn, e o ambientalista Fábio Feldman. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Nesta era dos ícones, dos virais e das simplificações, a nutritiva e saborosa banana converteu-se em símbolo do racismo. A onda veio da Europa, que já foi a pátria do humanismo e agora é o lixão das intolerâncias. O contra-ataque engendrado pelo marqueteiro de Neymar inspirou-se na genial reação do brasileiro Daniel Alves, do Barça, que, insultado por uma banana jogada contra ele, simplesmente descascou-a e a comeu inteirinha durante o jogo. Famosos e celebridades aderiram entusiasmados. Não se ganha cachê, mas pega bem, sobretudo antes de uma Copa. É preciso, porém, levar em conta que o combate contra o preconceito e os ressentimentos exige muito mais do que fazer um selfie mordendo uma banana. Mais corajosa e muito mais efetiva foi a atitude da NBA americana, que expulsou do seu convívio o dono dos Los Angeles Clippers, surpreendido ao fazer comentários estúpidos e racistas. Está muito mal contada a história do assassinato do tenente-coronel Malhães, torturador confesso e notório violador dos direitos humanos durante a ditadura. A Polícia Civil do Rio parece cautelosa demais. A mídia nacional parece tão intimidada como nos tempos da autocensura. E a cobrança que vem do Brasil e do exterior lembra os tempos em que a Polícia Federal parecia desatenta e desativada. Dois heróis. Um está sendo premiado pela bravura na defesa da liberdade de imprensa no Brasil. Outro foi um campeão na luta contra a repressão do regime militar. Lúcio Flávio Pinto, colaborador regular do Observatório da Imprensa, foi escolhido pela entidade Repórteres Sem Fronteiras como um dos 100 heróis da informação mundial pelo trabalho que desenvolve contra o conluio entre o gangsterismo político, os madeireiros e a grande imprensa do Pará. O jornalista e escritor Rodolfo Konder foi o primeiro a denunciar as torturas sofridas por Vladimir Herzog, de quem era vizinho de cela no DOI-CODE de São Paulo. Obrigado a escapar do país, quando retornou, foi presidente da seção brasileira da Anistia Internacional, baluarte mundial na defesa dos direitos humanos. Morreu aos 76 anos. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Grande parte dos brasileiros está há quase 6 meses olhando angustiada para o céu. Porque ficaram religiosos, de repente? Esperam um milagre dos deuses ou de São Pedro, o porteiro do reino dos céus? Parte dos aflitos examina as nuvens à espera de chuva forte, de preferência prolongada. O Sudeste vive a pior estiagem das últimas décadas. Em compensação, os brasileiros que vivem no Norte, às margens do rio Madeira, não desgrudam os olhos das suas nuvens, pois o rio transbordou e está encharcando perigosamente uma região já encharcada. A verdade é que a meteorologia, a previsão do tempo, é uma ciência que sucede à ecologia, a relação do homem com o ambiente. De nada adianta acender velas suplicando pela formação de nuvens negras se as nossas cidades são cada vez mais cinzentas,
transformadas em fábricas de toxina, e nossas matas perdem suas árvores e viram pastos. A natureza é obediente, faz exatamente o que determinamos que ela faça. Antes de olhar o céu, convém examinar as páginas dos jornais e as telas da TV, enquanto a mídia não nos convencer que somos os donos do tempo, enquanto não aprendermos que quem faz o clima é a humanidade, continuaremos sujeitos às angústias por causa de secas e de dilúvios. A água pode ser bênção ou maldição. A dose certa depende da nossa capacidade de entendê-la e de conservá-la. Ser verde não é uma opção cromática, é uma forma de garantir a nossa sobrevivência. O verdadeiro manda-chuva é o próprio homem contemporâneo. Nobody on this planet is going to be untouched by the impacts of climate change. And there is a risk of crossing tipping points as a result of increasing temperatures, which of course is very difficult to project or predict, but that's a risk that we have to keep in mind in devising strategies for the future. As conclusões do 5º relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, confirmam que o homem é o responsável pelo aquecimento do planeta. O grupo reúne cientistas renomados de diversos países. Eles analisam publicações científicas de todo o mundo e apresentam as conclusões do estudo para formuladores de políticas públicas. O IPCC alerta que a emissão de gases de efeito estufa terá que ser drasticamente reduzida para limitar o aquecimento global em menos de 2 graus acima da temperatura do planeta antes da Revolução Industrial. A meta foi estabelecida em 2010 por 200 nações. O relatório prevê que a temperatura deve ultrapassar esta marca nas próximas décadas. A temperatura média do planeta era 14 graus. Aumentar 4 graus é um aumento muito grande. É mais ou menos como você pensar a temperatura do corpo humano é 36 graus, você aumentar mais 10 graus. Quer dizer, o que é você aumentar 10 graus na temperatura do corpo humano? Então, já morreu faz tempo, né? Os Estados Unidos acham, por exemplo, que não pode ter um acordo global sem incluir os emergentes. A China já é o maior emissor de poluentes no mundo, né? E os emergentes dizem que a responsabilidade maior é dos países que vêm poluindo desde da Revolução Industrial no século XIX, que eles é que têm que fazer uma parte maior primeiro, e com isso, então, não se chega a um acordo. Ainda há espaço para nós evitarmos o pior cenário. Para fazer isso, nós precisamos de começar rapidamente a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Elas devem ter zerado, em termos líquidos, a partir de 2050, e até o final do século elas têm que cair. Por quê? Porque o que eles dizem é que o intervalo de acúmulo de carbono na atmosfera que nos garante cenários mais seguros de mudança climática é de 450 a 500 ppm, partículas por milhão de gases de efeito estufa na atmosfera. E nós já estamos chegando nos 450. Nós criamos uma civilização que é a civilização dos combustíveis fósseis.
Achamos que era de graça, mas não. Descobrimos que tem um custo danado. Está esquentando o planeta de um jeito que vai gerar muito sofrimento, muito custo, etc. Principalmente sobre os pobres. De acordo com o relatório, os eventos climáticos extremos terão forte impacto nas colheitas a partir das próximas décadas. As consequências da mudança climática já podem ser percebidas no bolso dos consumidores. Nós já estamos entrando de 2005. Esse ano, 2014, nós já tivemos eventos climáticos extremos afetando safra em várias partes do mundo. Ou seja, não é uma coincidência, nem é um fato isolado, né? São muitos anos seguidos de continuado efeito climático sobre as safras, portanto, sobre o preço de alimentos, portanto, sobre pobreza e sobre inflação. Lançaram o relatório do IPCC, o Acre está debaixo d'água. Quando acontecem coisas assim, há uma cobertura. E aí sempre tem chamado um especialista para comentar e tudo bem. Então, ela vai mencionar, mas ninguém faz uma análise contínua e uma cobertura contínua e aprofundada desse assunto. Eles descobrem pontualmente. Desde 2004, o combate ao desmatamento no Brasil tem avançado. Os índices ainda são altos, mas o papel das florestas brasileiras na emissão de gás carbônico diminuiu. O Brasil é um dos países, está entre os 5 mais poluidores do mundo. E é preciso uma política de adaptação, porque vão acontecer incidentes de ordem climática muito sérios. Então, é preciso que tenha uma política que leve as cidades, os estados e o país como um todo a fazer essa adaptação. Os primeiros meses de 2014 no Brasil registraram altas temperaturas e poucas chuvas, principalmente na região sudeste. O nível dos reservatórios ficou muito abaixo da média do período. Todo mundo tem aquele conceito velado, né, do verão, que é sol, calor e chuva no final do dia. E isso não vinha ocorrendo nos últimos 12 verões. E aí veio 2014 e fez essa bagunça, né, que não choveu, teve 2, 3 dias de chuva no máximo, durante todo um verão, e fez aquele calor todo doido. Essa ligação a uma coisa mais global, ela é perigosa. Agora, você ignorar também o que aconteceu é tão perigoso quanto tentar ligar diretamente. Trocamos floresta por plantações, por pasto, expandimos centros urbanos, não de maldade com a natureza, porque o homem precisa viver e o homem precisa comer, né? Então, eu quero crer que essa conta no balanço climático ainda é uma conta muito em aberto que não nos permite associar as duas coisas assim de forma pragmática. Já está na mesa a conta dos estragos que a gente está fazendo. E essa conta está aumentando cada dia. E nem todo mundo paga igual. Os ricos esquentam o planeta. Os pobres estão nos lugares vulneráveis, estão nas posições vulneráveis. Para entender que a civilização está em jogo, porque o que vai acontecer com o aquecimento global não é o fim da natureza, do meio ambiente. É guerra, conflitos, genocídios, luta por água, baixa produção de alimentos em função de uma série de coisas. É um problema para a humanidade e para a natureza do nosso tempo. Antes de estarmos envolvidos pelo debate, que eu espero que seja bem intenso, eu queria... É uma pausa festiva. Nós estamos comemorando hoje 16 anos de programa. O primeiro, em 98, foi dia 5 de maio, hoje dia 6. 723 programas depois, estamos aqui discutindo um novo momento do mundo, né? Um mundo conflagrado. E estamos enfrentando os problemas de 90... Soubemos enfrentar os problemas de 98 e vamos ver se a gente consegue enfrentar e alertar ao telespectador, ao cidadão brasileiro, para cobrar da sua mídia uma participação igual como a nossa, como nós pretendemos. Ana Toni, queria começar com você. Você é presidente do Conselho Internacional, do Greenpeace e outros títulos internacionais. Eu queria que você desse um balanço, mas com a visão brasileira, né?
que está nos... Porque nós estamos vivendo um momento realmente exemplar, né? Uma vitrine, né? Falta chuva, falta água no Sudeste e o Acre inundado. Bom, primeiro, uma honra estar aqui no dia de celebração de 16 anos do programa, um programa que eu sempre assisto. Obrigado pelo convite. Eu, assim, acho que, como Greenpeace, como Ana Toni, eu acho que para todo mundo, a gente sempre pensou no modelo de desenvolvimento, seja dos países ricos, seja dos países emergentes, onde os recursos da natureza eram vistos como infinitos. E a gente percebe que não é o caso. Então, o nosso modelo de desenvolvimento, em geral, não está adequado para o que hoje em dia nós sabemos que a natureza, seja o ar, sejam as águas, é finito. E a gente está sendo obrigado a repensar o modelo de desenvolvimento, aonde haja um balanço melhor com a natureza. E eu acho que a gente ainda não tem os instrumentos talvez a vontade política, acima de tudo, para repensar os modelos de desenvolvimento e, com isso, repensar. Assim, o Brasil não vai seguir o mesmo modelo de desenvolvimento da Inglaterra, ponto. Não é ser emergente, não é brigar na Convenção do Clima se eles tiveram direito ou não. Não poderemos mais seguir este modelo. Temos que repensar e temos uma oportunidade de repensá-lo agora. E acho que esse é o grande desafio para todos nós. Num país desenvolvido, num país subdesenvolvido, num país emergente. Somos obrigados a pensar o modelo de desenvolvimento que temos. Fábio Feldman, você acha que, como diz a Ana, está faltando vontade política para a gente se preparar e enfrentar o que nos aguarda, mas você sente que, digamos, a população está consciente, certo? Pelo menos os segmentos mais esclarecidos, estão conscientes, estão dispostos a fazer o sacrifício, porque a luta pela sustentabilidade implica em sacrifício, em dor, não é? Bom, Alberto, primeiro eu acompanho o teu programa desde aquela época que você iniciou o programa, inclusive nos conhecemos quando havia aqui em São Paulo a discussão do rodízio, você foi uma das pessoas que nos ajudou a entender como trabalhar a mídia. Você lembra disso, né? Claro. Já faz muito tempo. Então, eu queria parabenizar a resistência, né, de colocar uma discussão importante sobre a mídia, porque, enfim, quer dizer, um dos grandes pilares de mobilização em favor da sustentabilidade é a mídia. Quer dizer, eu acho que quando o IPCC divulgou o relatório em 2007, eu acho que coube à mídia, inclusive, tornar esse assunto importante. Quer dizer, e até toda a discussão que veio depois com as COPs, enfim, com toda a discussão, com a presença de chefes de Estado. O que eu acho é que é um momento de transição importante. Eu acho que o combate ao aquecimento global ele significa que alguns vão ganhar, outros vão perder. Já existe no mundo um movimento de mudança, quer dizer, a energia renovável, que alguns anos atrás, a Suzana conhece bem, era considerada absolutamente alternativa, e hoje a energia renovável é defendida por governos e muitas empresas veem oportunidade nisso. Agora, você colocou uma questão importante, Alberto, que é a resistência dos políticos, especialmente nos Estados Unidos, em relação ao tema do aquecimento global. Quer dizer, a administração americana do Obama está paralisada em função da resistência do Congresso americano, que vem diminuindo, quer dizer, que a resistência que vem diminuindo nos últimos anos. Mas, como você falou, é uma luta dura, porque talvez a Ana pudesse comentar e a Suzana também, o similar no Brasil da discussão e da resistência nos Estados Unidos é o que nós enfrentamos no Código Florestal. Quer dizer, o Código Florestal, na minha opinião, representa um pouco a dificuldade que nós temos e teremos cada vez mais no sentido de criar marcos regulatórios que permitam que nós enfrentemos efetivamente o tema do aquecimento global. Nós teremos ano que vem uma COP importante em Paris e os governos terão que se posicionar. E para que eles se posicionem bem, deve haver, na minha opinião, muita pressão, muita mobilização, e a mídia, quero insistir, tem um papel fundamental para manter a opinião pública informada e exercer a pressão que nós temos que fazer. Suzana Kahn, todo mundo me diz que você é
uma base de dados viva, né? Aperta um botão e você despeja. Então, por favor, impressione os nossos Meu Deus, que responsabilidade! Não, tô brincando. Bom, obrigada também pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que esse assunto realmente ele é extremamente importante, mas eu não saberia dizer como, de fato, a mídia pode auxiliar da maneira mais eficaz, né? Porque, se, por um lado, o assunto é extremamente complexo, e aí as pessoas costumam ter muita resistência de serem taxativas, né? Porque aí tem questão da correlação com uma série de outros fenômenos naturais, tem a própria variabilidade natural do clima, tem a questão da presença do homem, as emissões antropogênicas, que são emissões das atividades humanas, que faz com que isso se torne muito complexo. E, ao simplificar, se pode ir, por um lado, de ser extremamente assim, catastrófico, que eu acho que muitas vezes isso faz com que as pessoas tenham resistência, né, a entender, a ler, porque acaba sendo uma coisa muito negativa, e eu acho que o catastrofismo tende a paralisar as pessoas. Bom, não posso fazer nada mesmo, então vou relaxar, né? Ou negar o fato, né? Que aí tem toda a questão de céticos, etc. Não, não é nada disso, acaba a própria Terra e o sistema climático resolvendo, que também não é verdade. Então, qual o ponto certo, o tom certo, né, sem ser professoral, né, muito didático, que também não é o papel, né, eu acredito, da mídia, eu não sei qual seria. Mas o fato é que a gente, há muitos anos eu já trabalho nessa área, e o que a gente está vendo, apesar, né, de ter todo o conhecimento sobre isso, é um aumento cada vez maior das emissões. Esse último relatório, agora em Berlim, mostrou claramente que o que a gente teve foi um aumento das emissões, um aumento do uso do carvão, que, entre os energéticos, é o mais agressivo em termos, né, de carbono. Então, isso nos mostra que a questão econômica de curto prazo fala muito alto, né, porque o carvão veio exatamente responder a isso, né, uma questão de custo, e também uma outra questão que é da geopolítica, porque quem mais passou a usar o carvão foi a Europa, e muito por conta do receio de ficar refém de Rússia e de todos os países do leste, de onde vem o gás natural para eles. Então, a questão da segurança energética, a questão da economia, fala muito mais alto do que uma questão estratégica de desenvolvimento, enfim. Isso acho que é um fator assim, muito complicado e não se vê tanto, e eu acho que é uma das questões que eu acredito que o IPCC talvez devesse focar mais dos seus próximos relatórios, são as oportunidades, né? As oportunidades que se tem e que se está perdendo pelo fato de não se estar realmente atuando nessa questão. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos em minutos. O Observatório da Imprensa está de volta com o debate sobre as agressões ao meio ambiente que a mídia não cobre com a intensidade e com a regularidade que o assunto merece. Olha, eu acho que a cobertura diária ainda não representa a gravidade e a importância que o tema tem para nós. Muito poucos jornalistas hoje se dedicam diariamente a falar desses assuntos. Por outro lado, eu acho que nos últimos anos a cobertura, embora até a pauta tenha contemplado um pouco mais de notícias a respeito da questão da mudança climática, ela ficou mais pobre de conteúdo, porque os melhores jornalistas que cobriam essa área foram demitidos. Você tem que ter o sênior para passar essa experiência maior, mais acumulada, né? A manha da cobertura. Quando acabou a Rio+20, a Folha de São Paulo, por exemplo, demitiu o Cláudio Ângelo, que é talvez o melhor repórter de ciência e de meio ambiente que a gente tem, um dos 2 ou 3, porque ela perdeu o interesse no assunto. Embora tenha havido uma evolução muito importante no entendimento
e na forma de comunicar sobre o problema, que antes era simplesmente o planeta vai aquecer e hoje está se transformando, ele está conseguindo abordar um pouco mais essa complexidade, isso em geral está encapsulado em certas editorias ou, digamos, certos programas. No espaço que a gente teve na imprensa no lançamento dos próprios relatórios, tem sido basicamente secundário, terciário, como se fosse um tema, mais um tema que está aí, saiu sempre num caderno, no jornal sai no segundo caderno, um lugar para lá para trás. Talvez o problema maior seja o de se tratar desses assuntos relacionados com mudanças climáticas só no momento em que acontecem grandes tragédias, grandes problemas, inundações, secas ou furacões, coisas desse tipo. Quando isso precisa um tratamento constante, né? E é preciso que haja uma pressão para que o mundo mude, para que os países cheguem a um acordo. Então não pode ser uma atuação meramente episódico. A mídia é o jornal diário e o editor lá dizendo, me entrega esse negócio aí até as 5 da tarde, não sei o que e tal. E o interesse do cliente da mídia também é um pouco isso. O que aconteceu? Teve uma enchente, inundou tudo, ou secou e não vai ter água. Aí a mídia vai lá, cobre aquele negócio. Quando passa o interesse daquilo, some. E a conexão entre esses eventos climáticos todos e a grande mudança histórica que nós vamos ter que fazer, que é tentar evitar os piores cenários de aquecimento global, fica meio perdida. De repente a gente vê uma nota na parte de economia dos jornais dizendo que houve uma quebra de safra da cana e que, portanto, a produção de etanol e de açúcar vai ser afetada, etc., e os preços, por causa de uma seca ou de um excesso de chuva, de enchente, etc. Mas na cobertura econômica, em geral, não se considera a mudança climática, nem as questões climáticas, sistematicamente, como uma explicação de parte dos problemas econômicos que a gente tem. O principal erro é achar que, cumprindo sua missão de imprensa, de explorar o contraditório, é achar que o contraditório na ciência é a opinião de cientista. Opinião de cientista não é ciência, pode ter 3, 4 prêmios Nobel, é a opinião do cara, vale tanto quanto a minha, quanto a sua, quanto a do telespectador, ou do enfermeiro, do doutor, do engenheiro, mas nada. Explorar o contraditório na ciência é explorar o contraditório na produção científica e não nos pitacos que os cientistas têm a dar. Existem veículos que são alarmistas, né? Existem veículos que veiculam algum tipo de informação e coloca uma celebridade ou da música, ou das artes, ou de qualquer coisa, para comentar um evento meteorológico. Então eu vejo assim, uma atuação muito positiva, né, por esse lado, mas realmente em alguns pontos eu tenho a impressão que me parece já chega, eu vou fazer uma reportagem sobre meteorologia querendo mostrar isso, né? E já vem aquela coisa feita, você vem, fala, já aconteceu comigo, você fala uma coisa e a coisa distorce para o lado que já me parece já veio pronto. Eu acho que a imprensa ela tem que exatamente provocar os leitores, os cidadãos e os governantes a pensar sobre o que está acontecendo de forma mais crítica, né? Não aceitar as coisas como um dado ou tudo como bom, né? Nem também tudo como ruim, mas eu acho que uma visão mais crítica, mais aprofundada, sobretudo das questões mais relevantes, é um papel fundamental, é uma obrigação da imprensa. Ana, nós temos aí um problema que foi levantado pelo Sérgio Besserman nessa pequena reportagem, e é um problema sério, quer dizer, as pessoas não querem encarar a realidade, né? A Suzana falou, o catastrofismo assusta todo mundo, então as pessoas preferem desapertar e sou verde e tal, e tudo azul, mas é preciso ter, e os cientistas, embora divirjam de certos pontos, mas eles, em geral, do ponto de vista científico, é sério, é catastrofista. Como é que você vê isso, esse grupo político que
que tem, sobretudo nos Estados Unidos, não é? Onde a direita, os reacionários se juntaram com os anti-ecologistas. Não é? Como é que você vê esse grupo, o poder deles, a possibilidade de eles terem efeito, supremacia? Eu sinceramente acho que eles estão perdendo espaço. Uma das demandas que a gente tinha, uma das coisas que a gente queria era, assim, há anos atrás, primeiro foi querer colocar o tema meio ambiente na agenda política. Acho que isso, mais ou menos, foi conquistado. Hoje em dia, todos nós falamos. Concordo com a Suzana que trazer o tema da mudança climática para a agenda política é mais complicado, ela é mais difícil de ser colocada. As mensagens não são tão rápidas. Agora, os próprios eventos da mudança climática estão fazendo disso um fato. Né? Não é mais daqui 50 anos, as próximas gerações, só os nossos netos. Não é mais essa história, é o que está acontecendo hoje. São os grandes eventos climáticos hoje que estão acontecendo. Então, a mídia está sendo obrigada a cobrir o tema, entender o tema, muito mais devagar do que todos nós esperamos, mas ela está sendo obrigada cada vez mais. E eu acho que isso está ficando assim. E eu acho que a grande sacada é a questão climática, ela não é uma questão ambiental. Eu acho que foi colocado. A questão climática é uma questão da humanidade, de futuras guerras, de migração, de agricultura, de recursos hídricos. Ela não é só uma questão climática. E até que os jornais e as revistas entendam que não dá para deixar as matérias de mudança climática na paginazinha, no editorial, não, de meio ambiente, e sim trazer ela para o centro do jornal, na área econômica, na área social, na área de relações de política externas, a gente ainda tem muito caminho para andar. Mas é isso que tem que acontecer. Mudança climática tem que sair do seu nicho só ambiental e entrar no nicho que pertence, que é o nicho econômico e social. Fábio Feldman, você lembrou, jovem com uma boa memória, né? Eu tinha esquecido, a luta que foi para tentar implantar o rodízio de automóveis lá em São Paulo, que foi há acho que foi 17 anos, quando o nosso site estava começando. Mas os inimigos digamos, da defesa ambiental não são só os americanos, não é só o Tea Party e aquela governadora do Sarah Palin, né, do Alasca, né, que ela faz questão de matar coisa de doido. Mas tem o Putin também, não é, que prendeu a nossa amiga, a nossa conterrânea. Quer dizer, tem aí um movimento reacionário, não é? Reacionário, elitista, que quer acabar com o debate. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida. Inclusive, Alberto, um comentário que o Besseckman fez que eu gostaria de assinalar, que é o seguinte, quer dizer, muitas vezes você pega um cético aqui no Brasil e ele faz um comentário sobre o relatório do IPCC sem que ele tenha as qualificações para fazer isso, naquela ideia do tribunal do contraditório. Eu acho que nós temos que, inclusive, cobrar da imprensa que ela trate a questão científica com a seriedade que é necessária. E realmente existe um movimento que cresceu, e na minha opinião no Brasil também, que é o movimento dos céticos, que de certa maneira tenta desqualificar a discussão da mudança do clima. E eu queria também fazer uma observação citando um caso concreto de como se trata o tema de mudança do clima no Brasil ou mesmo dos outros. A Folha de São Paulo, no dia 19 de fevereiro, ela produziu uma matéria dizendo quais seriam os temas que ela iria tratar nesse ano em função das eleições e eventuais manifestações políticas. E o que me chamou a atenção, que mudança do clima não entrou, água não entrou, e água é interessante, porque nós estamos vivendo uma grande crise de água. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, infelizmente, quer dizer, nós não estamos com os nossos temas na agenda, quer dizer, nossos temas não estão sendo tratados como temas estratégicos na agenda brasileira. Eu estou dando o exemplo da Folha, porque eu mandei uma carta para o Ombudsman dizendo, olha, como é que pode a Folha, que é um veículo muito importante, não colocar como temas prioritários neste ano de 2014 os temas que estão, inclusive, sendo cobertos
pelo jornal. E a resposta que eu recebi, olha, de fato, o jornal tem tratado esses temas em alguns editoriais, como a Ana colocou, mas eles não estão no tema. E por que eles não estão? Porque se você olhar a pesquisa eleitoral, certamente os nossos temas não estão nas pesquisas eleitorais, como deveriam estar por uma série de razões. Às vezes a pessoa não identifica o aquecimento global, identifica calor. E eu estou colocando isso, Alberto, porque esse ano é um ano particularmente especial no Brasil pelas eleições e porque no ano que vem, o ano de 2015, é absolutamente estratégico. Nós vamos ter essa conferência de Paris que pretende chegar a um acordo internacional sobre esse tema e nós teremos a substituição dos objetivos do milênio pelos objetivos do desenvolvimento sustentável. E o Brasil tem um papel muito importante nisso. Então, quer dizer, nós temos que trabalhar em duas direções. A primeira delas, na minha opinião, é fazer com que a imprensa coloque os nossos temas como estratégicos e pressione, inclusive, os governantes, os candidatos e assim por diante. E depois, como você colocou, quer dizer, os céticos são financiados muitas vezes, são apoiados no caso, especialmente nos Estados Unidos, por entidades ou mesmo pela indústria do petróleo. Quer dizer, os negacionistas, como foi falado aí, quer dizer, eles, de certa maneira, eles têm um amparo financeiro que promove grandes anúncios, grandes discussões, inclusive na imprensa internacional. E mesmo na imprensa brasileira, a TV Bandeirantes, vou dar um exemplo concreto, até com transparência, assumiu editorialmente uma posição contra os ambientalistas na questão do Código Florestal. Quer dizer, esse assunto, na minha opinião, de uma emissora de TV, quer dizer, assumindo uma posição clara em relação ao lado e não abrindo o debate, teria que ser objeto, inclusive, de discussão maior pela sociedade brasileira. Eu acho que nós não chegamos a essa discussão. Pode uma emissora de TV importante como a Bandeirantes assumir uma posição aberta contra, quer dizer, as posições dos ambientalistas, mesmo no tema do aquecimento global, ela assume uma posição quase que dos céticos. Ela levou, inclusive, alguns dos principais céticos do Brasil e privilegiou no debate. Então, não é só lá, aqui também, nós estamos assistindo isso, que eu acho, até, Alberto, que é alguma coisa nova na mídia brasileira. Quer dizer, eu assumo essa posição, só que eu não abro o debate. Eu prestigio aqueles que se identificam com a minha posição. Inclusive, só dando aí uma coisa, entrando aí na sua... eu perdi o som aqui. No que você levantou, é que a TV aberta é uma concessão pública. Ela não pode, ela tem que abrir para a sociedade, ela não pode chegar e dizer, não, essa... minha posição. Ela está perfeitamente... ela está contrariando, digamos, os fundamentos das concessões públicas. Suzana, qual é o país... É difícil isso, né? Qual é o país que você vê que está conseguindo equilibrar posições avançadas, sem abrir mão também do progresso? Que país nos serviria de modelo, de inspiração? Olha, é difícil, porque os países que seriam assim, os mais modernos têm uma realidade tão diferente da nossa que é até covardia. Né? Dinamarca, Suécia, né, Países Baixos. Então, realmente não daria, de fato, para a gente poder almejar ter a mesma posição, porque é uma realidade completamente distinta. Né? Agora, o que eu vejo dessa questão do debate de céticos e ambientalistas, que essa divisão, esse antagonismo, ele não é produtivo, né? Porque não se trata de ser ou não ser ambientalista, é um pouco do que foi comentado aí na matéria, que essa questão de mudança climática, ela perpassa todas as outras áreas. Então, não é o fato de você ser ambientalista, você é economista, então você tem que tratar com essa questão. Se você está discutindo, por exemplo, reforma tributária, como é que na questão do tributo e incentivos que se dá, essa questão não está sendo contemplada? Né? Então, não estaria numa editoria de ciência, não estaria numa questão... Quem está cobrindo uma discussão sobre essa teria que conhecer
essas questões, né? Quem está cobrindo a questão de economia, desenvolvimento, etc., naturalmente também, né? E, obviamente, as questões locais e urbanas e meteorológicas, e aí você teria, de fato, uma cobertura que estaria sendo trabalhado essa questão, e não só num aspecto ambiental, mas aí não é só a mídia. Se a gente vê os governos também, né, onde é que está a área associada à mudança climática, seja no estado do Rio de Janeiro, né, seja no governo federal, é no ministério ou no Ministério do Meio Ambiente, não está no núcleo duro do governo. Né, não está naqueles que realmente estão tomando a decisão, né, que vão influenciar, né, os próximos 5, 10, enfim, as próximas décadas do país. Não está lá. Está no ministério que não tem o poder que tem o Ministério de Fazenda, por exemplo. Né? Eu acho que quando isso passar para o núcleo duro do poder, seja ele estadual, municipal ou federal, naturalmente, quem cobre isso também começará a perceber que o assunto é um assunto de gente grande. Né? Claro. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, mas voltamos já. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute a participação da mídia na contextualização das mudanças climáticas no mundo. Ana Toni, tem o nosso telespectador, o Fausto Machado, pelo Twitter, manda perguntar diretamente a você. Gostaria de perguntar à Ana qual é a opinião dela sobre a cobertura da imprensa sobre a posição do Brasil na COP. Bom, eu acho que tem, primeiro, nada de cobertura especificamente sobre a COP, sobre a Convenção de Mudança Climática, né? O Brasil tem duas posições muito interessantes, sai como herói da COP de Copenhague, né, com as metas voluntárias que colocou, sai ali como o grande herói. E a gente vê que essa posição que o Brasil teve, muito inovadora durante a COP de Copenhague, ela vem piorando em cada uma das reuniões. A gente sabe que o Brasil está numa situação ainda muito confortável entre seus pares, por causa do desmatamento que veio caindo e aí atingiu as suas metas, mas eu não vejo o Brasil hoje tendo uma posição de querer fazer com que saia das negociações internacionais algo realmente significativo para a mudança climática. Vira, como foi colocado, uma coisa de barganha. Eu faço isso nessa convenção, você me dá isso na outra. Há um interesse do Brasil de olhar, tentar jogar a culpa, e a culpa, logicamente, dos países desenvolvidos, com a responsabilidade histórica, que todos nós, logicamente, que sabemos, mas essa posição não deveria ser uma posição que bloqueie qualquer tipo de outra negociação. Tá? Há outras maneiras de se negociar, na qual é uma maneira de chegar a um acordo e não simplesmente bloquear esse acordo. Claro. Eu acho que assim, não só a mídia não cobre, e se cobrisse... Não, e certa, não cobra. Não cobre e não cobra, e realmente deveríamos ter um debate nacional. Qual é a posição brasileira que nós, população, sentimos confortável, que queremos que o Brasil leve para lá? Essa discussão não acontece. Estamos aí perto da COP do Peru, ali em Lima, que vai ser no final desse ano, vai ser uma COP importantíssima num país amazônico, né? Então, temos aí a obrigação e esperamos que o Brasil tenha uma liderança à altura. Fábio, tem aí um debate que não passa muito pelo Brasil, não está próximo do Brasil, mas tem a ver com o mundo, né? E o mundo é uma coisa só, que é a exploração, a última palavra de exploração do óleo do petróleo, do xisto, não é? Nos Estados Unidos, eles descobriram métodos mais rápidos, mais baratos para aproveitar, para fragmentar o xisto, não é? E tirar óleo lá. Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo com muita preocupação, porque, quer dizer, os Estados Unidos está numa revolução energética em função do gás de xisto, mas os impactos ambientais do método de fraturação são extremamente controvertidos, inclusive nos Estados Unidos.
alguém mencionou a Europa, acho que foi você, na Europa há uma moratória da exploração do gás de xisto e nós fizemos no ano passado um leilão de gás de xisto, ou seja, é uma discussão, é um debate, na minha opinião, que o Brasil ainda não teve, e eu pessoalmente sou da opinião que antes de qualquer coisa nós temos que discutir, quer dizer, o impacto ambiental do gás de xisto, quer dizer, o processo de fraturamento, ele potencialmente ele compromete os lençóis freáticos e eu quero insistir, quer dizer, eu acho que no Brasil nós não conseguimos debater isso e inclusive no seguinte sentido, antes de qualquer coisa nós temos que ter uma normatização de como se faria isso para salvaguardar, inclusive, a água que nós dependemos tanto e que hoje no Brasil está na agenda. E eu estou falando de água porque alguns anos atrás, se qualquer um de nós viesse falar aqui nesse programa ou no outro, nossa, haverá uma crise de água, todo mundo diria, não, imagina, o Brasil é muito abundante em água, nós temos a Amazônia e a bacia amazônica, mas o fato é que a exploração do gás de xisto pelo método do fracking, do fraturamento, é muito controvertida, inclusive nos Estados Unidos. Suzana, e a questão da energia eólica? O Brasil é muito privilegiado também nesta matéria, né? E a gente não tira o proveito, né? Eu acho que a gente ficou realmente durante muito tempo numa situação muito confortável, né? Onde você tinha uma matriz energética limpa, muita abundância, né, do potencial hidrelétrico do país, que agora vai se restringindo por conta das distâncias e de outros impactos. Uma questão que eu acho que é importante, que não há a fonte de energia que não cause impacto. Né? Tudo causa, aliás, tudo causa impacto. Né? A nossa existência já está, né, impactando. Né? Cada um que nasce já vai causar um certo impacto aí. Então, a própria eólica também tem os seus problemas, seja de interferência, de matar passarinho, de ruído, de sombreamento, da questão visual também. E ninguém quer a eólica no seu quintal. Né? Eu lembro que no estado do Rio de Janeiro a gente fez uma discussão sobre compensação de energia térmica por energia renovável, e quando chegou nos locais que eram adequados por conta do vento, ninguém queria, porque é muito feio, né? Você ter uma praia linda com uma porção, né, de torres eólicas. Então, não na minha praia, faz em outro lugar. O solar também vai ter outras questões. O que eu acho que é importante é essa análise dos prós e contras. O que se quer? Prefere ter a hidrelétrica fio d'água por conta, né, de não ter um alagamento maior, manter biodiversidade, enfim, é justo, mas teria que ter uma complementação. É eólica? Se é, aonde que deverá ser? Ou pagar, o que é necessário se fazer para você também não demandar tanta energia. Uma coisa que eu acho que é absurda é programas de conservação de energia, porque é a única que não tem contraindicação, é você não precisar de tanta energia. Né? Então, um programa de conservação de energia não tem o lado ruim, mas também, não, apesar de todo mundo defender, não tem o lobby da conservação de energia, porque não tem um vencedor ali. Né? Você tem o lobby, nem estou falando lobby do mau sentido, não, o lobby natural, né, de pessoal da cana-de-açúcar, ou do carvão, ou da nuclear, né, ou mesmo a associação das empresas eólicas também vão lá batalhar pelos seus direitos, mas da conservação de energia, quem seria, né, essa figura que eu acho que é o essencial, né, é exatamente você não postergar esse aumento, nessa pressão por demanda. Sim, uma palavrinha final, que estamos chegando... Não, eu acho que só para... Quero que você complete, sim. Só para estressar isso, acho que o que a Suzana está falando, que eu super concordo, é assim, temos escolhas. Temos que tomar essas decisões, se é eólica, se é hidrelétrica, de uma maneira consciente. Agora, o que não tem é uma mídia nos ajudando a tomar essa decisão, onde, por exemplo,
petróleo, gás, absolutamente subsidiados versus um não subsídio à eólica. Então, vamos discutir com todos os dados, todos os né, dados presentes para a né? gente poder tomar uma decisão. Todas as cartas, na mesa. Chegamos ao final deste programa, um programa festivo mais sério. Quero agradecer a presença em São Paulo do ambientalista Fábio Feldman e no Rio da professora da COP, Susana Kahn, e da presidente do Conselho Internacional do Greenpeace, Ana Toni. Na próxima semana, vamos analisar os casos de justiciamento estimulados pelas redes sociais. Lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.